Olá, internautas, ouvintes, espectadores, está no ar mais uma edição, a quinta edição do nosso PodPrefs, o podcast da Prefeitura de Francisco Morato. É uma honra tê-los, é uma honra tê-las conosco em mais esta edição e, como sempre, já é de praxe tratarmos de assuntos e serviços relacionados à nossa municipalidade. E é claro, sabemos que esse PodPrefs, ele vai para Francisco Morato, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Então, mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindos à nossa quinta edição do PodPrefs. E hoje nós falaremos sobre Assembleia Cidadã. Vicente do céu, o que é Assembleia Cidadã? Calma, não se preocupe, caso tenha alguma dúvida, pode utilizar os comentários que a gente está aqui de pronto para responder todos os seus questionamentos. Nós temos duas mulheres incríveis e expert no assunto hoje, que falaremos sobre Assembleia Cidadã e é claro que tem tudo a ver com o ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU, e esse é mais um assunto relevante e importante para você, munícipe moratense. Eu estou com a Fernanda de Império, que é cofundadora do Delibera Brasil, e também com a Domênica Damião, que é articuladora e servidora pública aqui de Francisco Morato. Fernanda, por favor. Fernanda, perdão, enrolei o Fernanda. Tempo. Fernanda, por favor, apresente-se ao nosso público. Olá, Vicente. Olá, Domênica. É um prazer estar aqui em Francisco Morato. Conversando um pouquinho sobre deliberação cidadã. Eu sou a Fernanda, sou administradora de empresas com formação em pesquisa de mercado, cofundadora do Delibera Brasil e uma entusiasta da democracia e da política. Maravilha. Domênica, por favor, apresente-se ao nosso público. Olá, Vicente. Oi. Fernanda. Francisco Morato, com certeza. Eu sou a Domênica, sou graduada em Engenharia Civil. Hoje estudo após em licenciamento e auditoria ambiental e moratense, servidora e agora nesse novo projeto aqui, junto com toda uma equipe que tem trabalhado a respeito da Assembleia Cidadã. Trabalho também na Defesa Civil aqui da cidade nas mais diversas demandas. Como sempre, atuante, né? Bastante. Bom, gente, como eu disse anteriormente, o nosso tema hoje é Assembleia Cidadã e nós vamos falar sobre o saneamento básico e acessível a todas e todos. Mas antes de entrar no tema, foi postado recentemente no Facebook da Prefeitura e eu te aconselho você a entrar lá no Facebook, curtir a página do Facebook da Prefeitura de Francisco Morato e ficar por dentro de todas as ações. O nosso PodPrefs também publicado aqui no Facebook e no YouTube. Caramba! O nosso PodPrefs também publicado aqui no YouTube da Prefeitura de Francisco Morato. Inclusive, faça a sua inscrição, é só clicar no sininho aqui do lado, se inscreva. Estamos com quase 1000 inscritos. Com a sua inscrição, quem sabe a gente não avança e consegue atingir uma boa camada da população moratense e ficar por dentro de todas as ações e estratégias da Prefeitura de Francisco Morato. E voltando ao assunto, foi postado recentemente no Facebook da Prefeitura uma live com a nossa prefeita, com o vice-prefeito, com a Câmara Municipal de Vereadores, falando um pouquinho da Assembleia Cidadã. E hoje nós vamos detalhar o que é a Assembleia Cidadã. E eu já gostaria de começar com uma pergunta para você, Fernanda. Como que Francisco Morato foi contemplado? Como que Francisco Morato foi contemplado para receber uma Assembleia Cidadã? E o que é Assembleia Cidadã? O Delibera Brasil, em parceria com duas outras organizações, o ICLEI e a Escola do Parlamento de São Paulo, abriu um chamamento para que os municípios do Brasil se candidatassem a participar desse processo de Assembleia Cidadã pelo clima. E a gente teve a inscrição de 42 municípios que se interessaram. Essa participação poderia ser tanto via Poder Executivo quanto Poder Legislativo. Então, a gente teve alguns vereadores, câmaras de vereadores, prefeituras, se candidataram para participar desse processo, onde seriam feitas 3 assembleias cidadãs em municípios diferentes do Brasil. E aí a gente foi fazendo um processo de conversa, né? Eu nem gosto de chamar de seleção, porque não é isso. A gente, né, do Delibera gostaria de fazer em todos, mas era uma questão de recursos, né? Então, a gente, dos 42 municípios, a gente selecionou 13 municípios que participaram
de workshops, onde a gente explicou como era a metodologia. E a partir desses workshops, de conversas, de entrevistas, a gente escolheu 3 municípios de diferentes portes, né? Uma capital, um município de 40 mil habitantes, e Francisco Morato, para participar, para realizar a Assembleia Cidadã. Uma das razões da gente ter escolhido Francisco Morato nesse sentido é que existia uma parceria da Prefeitura com a Câmara de Vereadores para fazer esse chamamento. E isso é uma coisa inédita no Brasil, nunca aconteceu, hoje é a primeira vez que vai acontecer uma Assembleia Cidadã nesse formato, em parceria legislativa e Prefeitura, e acho que vai ser uma experiência muito bacana. Caramba! Então, esses 42 municípios a nível Brasil, e Morato, por conta dessa peculiaridade de ter a parceria entre Câmara, né, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, é uma experiência... É uma das primeiras experiências que vocês estão tendo no Brasil, a nível Brasil. É a primeira vez que isso acontece, não só no Brasil, na América Latina mesmo. É uma nova experiência, Caramba. É uma metodologia que eu acho que daqui a alguns anos vai estar aí na literatura, o caso de Francisco Morato. Espetáculo. Francisco Morato sendo referência, como sempre, temos nos tornados referência na região, não só no consórcio do Simbaju, mas do Brasil para o mundo, né? Nós tivemos recentemente também o lançamento da estratégia ODS, que aconteceu dia 28 de abril, se eu não estiver enganado, acho que foi isso mesmo, me corrijam se eu estiver errado, acho que foi 28 de abril que aconteceu o lançamento da estratégia ODS aqui no município, e nós tivemos participações internacionais, né? E agora, como você bem disse, é a primeira vez que isso acontece na América Latina, a participação do Poder Legislativo com o Poder Executivo, que incrível! Isso nos deixa orgulhosos, né? A participação política é uma das ODSs, né? Faz parte da estratégia ODS também, né? E Fernanda, e como que é a participação? Porque se é Assembleia Cidadã, tem que ter a participação do cidadão e da cidadã. E como que se dá essa participação desses cidadãos? Apagou a luz. Obrigado. Voltando. Fernanda, você mencionou, né, a Assembleia Cidadã. Se é a Assembleia Cidadã, tem a participação do cidadão, da cidadã. E como que se dá essa participação dele nessa Assembleia? Então, a metodologia da Assembleia Cidadã, ou deliberação cidadã, ou júri cidadão, como os europeus gostam de chamar, é uma nova forma de participação. Por quê? O cidadão é convidado a participar. Existem formatos diferentes de participação, existem as audiências públicas, existe a consulta pública, existe o referendo, enfim. Mas, normalmente, em audiências públicas, as pessoas que participam são pessoas que estão muito interessadas naquele tema. E o cidadão, normalmente, ele não é convidado a participar, a participação política não chega até ele. Né, a decisão sobre diferentes políticas públicas. Então, a Assembleia Cidadã é baseada no que a gente chama sorteio cidadão, ou seja, vão ser sorteados domicílios, né, aqui em Francisco Morato, onde o cidadão morador daquele domicílio vai ser convidado pelo poder público a participar de uma decisão política. E isso é um formato muito diferente do que existe. É complementar, ele não é mais importante ou menos importante, mas ele é uma forma de aproximar as pessoas da tomada de decisão política. Caramba, você tocou num assunto importante, né? Decisões políticas, então, ou seja, a pessoa que vai integrar essa Assembleia Cidadã, ela vai poder auxiliar, ou melhor, decidir em conjunto com o poder público as ações do município, é isso mesmo? Eu pergunto isso porque, normalmente, eu acho que isso é nível Brasil, né? Em torno de 60% da população, quando vota, né, nos seus candidatos, e muitas vezes não se lembra de quem votou. E muitas vezes não é nem convidado ou convidada a participar das ações daquele deputado, daquela deputada, de senador, de governador, de presidente. Não há referendo, não há consulta pública, né? Então eu vejo como uma forma muito importante dessa participação, né, do cidadão e da cidadã nas assembleias, para que de fato tomem decisões para políticas públicas que beneficiarão não somente quem participa, mas a camada de um modo geral da sociedade, né?
É exatamente isso, Vicente. Você tem razão nesse número que você falou. 60% das pessoas realmente nem lembram o candidato que votou para deputado. A gente tem pouca cultura de participação, sim, né, aqui no Brasil, infelizmente. Aliás, seria ótimo, né, que a gente começasse a lembrar, né, nas próximas eleições para a gente. E, por outro lado, o poder público também tem pouca cultura de chamar o cidadão ou o eleitor, o vereador, de ouvir o seu eleitor para tomar a decisão. O poder público também de chamar, né? Lógico, existem processos participativos, mas normalmente quando existe essa escuta, é uma escuta que a gente chama quase plebiscitária, né? Sobre uma questão, é sim ou não, né? Você é a favor disso ou contra isso? Normalmente. E as questões políticas, as políticas públicas, elas são mais complexas do que isso. Né? Mesmo você pegando um tema super polêmico, como o desarmamento, por exemplo, não é um simples sim ou não que resolve a questão. Então, a Assembleia Cidadã, ela parte da ideia de que o cidadão é convidado a participar, ele tem uma etapa informativa, onde ele vai receber informações sobre aquele problema, ouvir diferentes pontos de vista, exatamente um pouco no conceito do júri mesmo, mas aí quem está em julgamento não é o réu, é uma política pública, é a construção. Ou um processo semelhante que acontece na Câmara de Vereadores, onde para um vereador fazer uma lei, ele vai ouvir diferentes pontos de vista para construir em consenso dos vereadores uma proposta de lei. Na Assembleia Cidadã, esse modelo um pouco se replica. Você coloca pessoas que são convidadas aleatoriamente, ou seja, por sorteio, que sejam representativas da população do município, da mesma forma que acontece, por exemplo, enfim, numa pesquisa de opinião, né? Então você vai ter pessoas mais jovens, mais velhas, junto de diferentes escolaridades, que moram em pontos diferentes da cidade, enfim, com diferentes condições de vida, reunidas nessa Assembleia para debater um tema, que no caso aqui de Francisco Morato é a questão do saneamento, ouvindo a opinião de especialistas, a visão de quem mora em regiões, por exemplo, de córregos que tem questões, um ponto de vista da saúde, um ponto de vista da educação, vão formar uma opinião e, em consenso, vão recomendar uma política pública em relação a isso, para o Poder Executivo e para o Poder... Isso é interessantíssimo. Eu vendo você falar, me enche os olhos de saberem que é oportunizado, né, a nossa população participar desses processos, né, e que a gente julga tão importante. No município, Domênica, acredito, não sei se é do conhecimento de todos e todas que estão nos assistindo, nós temos aí 20 conselhos, né, que são ativos no município, né, e nós temos a participação popular, que é uma premissa, né, da gestão municipal. E é claro que essa participação, ela não é ainda aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, por isso que eu julgo tão importante essa Assembleia Cidadã. Domênica, fala um pouquinho pra gente dessa temática do saneamento básico e, é claro, para que ele seja de fato acessível para todas e todos. Porque as pessoas acreditam que tem a visão que saneamento básico é só o esgoto tratado. Essa Exatamente. É a visão que nós temos de saneamento básico. O meu esgoto está sendo tratado e a minha água está chegando limpa em casa, é isso. Resumiu a visão que a maioria tem, né? Mas saneamento, Vicente, quando a gente fala em saneamento básico, principalmente, é uma questão global, porque todos devem ter o básico, o mínimo, que é, sim, o tratamento ali do seu esgoto, do seu resíduo, é a questão da drenagem da água urbana, né? Da drenagem pluvial, a questão da água de qualidade hoje, e existem pesquisas relacionadas a isso. Se você parar para analisar, boa parte da demanda de saúde hoje está relacionada a questões de saneamento básico. Questões mínimas, assim, que seriam muito simples de ser sanadas se a gente começasse com essa questão muito principal. E uma das vertentes do saneamento básico também é a questão da gestão de resíduos sólidos. Então, quando a nossa cidade ela sentou para pensar o que vamos falar a respeito dessa assembleia, Francisco Morato já tem essa cultura, né, com a prática da ODS, com as práticas sustentáveis. Então, quando nós sentamos para pensar, qual é a grande problemática da cidade?
uma problemática em comum que iria abranger assim, todas as áreas da cidade. E aí nós avaliamos, e uma coisa que Francisco Morato sofre muito é com a questão do resíduo, a questão do lixo. Porque hoje, boa parte daquilo que a gente tem, né, como ameaça, como desastre, por exemplo, inundação e deslizamento, quando você puxa a raiz disso, você vai encontrar a questão do descarte irregular relacionado. Quando você olha, por exemplo, para o sistema de saúde da nossa cidade e o volume de criança e de idosos e de mulheres, de uma população mais vulnerável ali que necessita daquele atendimento, uma porcentagem disso tem a raiz do saneamento. E aí você vai puxar isso, está relacionado ao descarte irregular de lixo. Então, falar de saneamento básico é você falar de qualidade de vida, porque é uma coisa que não implica só em fornecer água ou tratar o seu esgoto, mas implica na sua saúde, implica na economia, implica em questões socioeconômicas, implica em questões políticas, porque qualidade de vida você vai promover todas essas bases. Que aí você trata de dignidade de um ser humano, né? Porque o saneamento básico, de fato, ele é um conjunto de serviços fornecidos ali por concessionárias que fazem essa gestão do fornecimento de água, do tratamento ali do esgoto, né, do esgotamento sanitário. Mas quando você fala, por exemplo, de saneamento ambiental, aí você está falando dessa promoção de qualidade de vida. Então, a nossa cidade ela já vem com esse viés de falar de sustentabilidade. Recentemente, hoje, inclusive, a nossa cidade ela entregou um plano de resiliência climática. Foi construído um plano onde nós falamos a respeito do clima de Francisco Morato, coisa que hoje é uma pauta extremamente importante. Há anos atrás, né, Fera, as pessoas falavam de clima, de meio ambiente, de aquecimento, mas parecia ser algo muito distante, os efeitos que isso causariam. Mas hoje é tão presente, porque quem não trabalha essas questões não é mais, não tem futuro. Você não vive o presente, porque aqui na cidade parte dos assentamentos, quando nós vemos essa questão do lixo aqui em Francisco Morato, né, do resíduo, tem todo um contexto, tem todo um cenário. Então, a nossa escolha foi pensando em promover essa qualidade de vida, essa questão de saneamento ambiental a partir dos pilares do saneamento básico, trazendo dignidade, reforçando a dignidade para a nossa população. Hoje, o cenário que nós encontramos, né, a respeito da questão do descarte de resíduos, por exemplo, a nossa cidade ela tem um bioma de Mata Atlântica. Muita gente não sabe. Não mesmo. No nosso território aqui são cerca de 181 nascentes. Então, nós vivemos em uma pequena Veneza aqui. Quantas nascentes tem Morato? 181 nascentes, segundo a Carta em Plaza. Vivemos em uma pequena Veneza. A nossa cidade ela tem um território extremamente rico, né? Uma área de preservação fantástica. E muito disso tem sido prejudicado pela falta do saneamento. Boa parte dos pontos, né, que nós chamamos de pontos viciados de descarte de lixo, com certeza algum moratense já passou, ouviu ou conhece algum lugar que você olha e você fala, nossa, olha como está essa situação. Todo esse contexto você vai encontrar a falta de saneamento, você vai encontrar ali um assentamento de pessoas onde você vai ter questões sociais, econômicas, educacionais. Então, dentro de todo esse cenário, tivemos o start de falar de saneamento, pegar todas essas áreas e falar de qualidade de vida. Você tocou num assunto, lembrando das nascentes, né? Você falou das nascentes. E recentemente eu estive no Jardim Alegria, numa comunidade ali do Jardim Alegria, e realmente, né, a gente sabe que a falta de acesso dessas pessoas, né, que tem uma vulnerabilidade social muito alta, né, acabam com que elas ocupem espaços públicos, né, e aí façam aquele aglomerado. E aí nessa comunidade que eu fui, eu fiquei abismado porque eu vi
né, na entrada da comunidade tinha uns tubos e dos tubos saía uma água limpa. Mas assim, já tinha casas com um destino de resíduos, de lixos e tudo mais. Direto, né? Direto na água. Mas tinha um trecho da água que ela saía limpa. Aí eu perguntei pro pessoal, escuta, a garotada toma banho aqui? Eu falei, não, porque é água de esgoto. Eu falei, não, mas a água tá limpa, como que é água de esgoto? A água de esgoto normalmente é suja, né? Mas a água saía limpa. Eu peguei na água, eu lavei minha mão na água, porque a água estava limpa. Eu falei, tem nascente por aqui? Ela falou, tem. Então o rapaz falou, tem uma nascente aqui próximo. Eu falei, caramba. E aí eu falei, mas a garotada toma banho aqui? Ele falou, não toma porque tem medo, né? Eu falei, cara, na minha época de moleque eu tomaria. Com certeza. Mas, e tem tudo a ver, você vê, são informações que a gente desconhece, né? Então por isso esse tema importante, essa Assembleia Cidadã, como a Fernanda bem colocou, as pessoas não só vão ter acesso a informações, mas também contribuirão para a tomada de decisões, né? E aí, voltando um pouquinho para essa questão da Assembleia Cidadã, Fernanda, fala para a gente, você falou do sorteio, né? Que serão residências que serão sorteadas no município, mas como que se deu esse sorteio? Como que a pessoa vai saber onde ela pode se inscrever? Como que se deu essa forma de sorteio? Então, aqui em Francisco Morato, foi feito um cinema muito bacana, que foi através do RGI, né, que é aquele numerinho que tem na conta de água. Sim. A prefeitura pegou essa listagem de todas as casas, né, o número do RGI de todas as casas, e fez um sorteio agora de 2.000, são 50 mil mais ou menos casas aqui em Francisco Morato, sorteou 2.000. Então essas 2.000 pessoas, essas 2.000 casas, né, vão receber uma carta, convite. Então as pessoas vão receber em casa essa carta. Vão receber em casa, através do correio. E aí qualquer pessoa daquela moradora, né, um morador pode se inscrever para participar. Tem um formulário de inscrição que está indo junto, ou pela internet, então, mas ali vai estar tudo explicadinho. Só para entender, o fato da pessoa ter sido sorteada lá no seu RGI, né, que vem aquele número na conta de água, o fato dela ter sido sorteada e receber uma cartinha em casa, não significa que ela vai participar, é isso? Como funciona? Ela vai manifestar o interesse dela, né? Ela se registra, entendi, e fala, eu quero participar. E aí vai ter um sorteio público, que vai ser transmitido pela internet e tal, e 40 cidadãos e cidadãs vão ser efetivamente, participarão da Assembleia Cidadã. Então dessas 2.000 residências, sairão 40 que participarão da Assembleia Cidadã. Exatamente. Por que também tem esse sistema, né? Porque é um tamanho, as assembleias têm esse tamanho de 40 pessoas para proporcionar o debate, né? Para as pessoas poderem interagir. Então, se você tem muitas questões. Pegar essa questão, por exemplo, do resíduo sólido, né? A gente fez uma assembleia sobre isso em Fortaleza. E, sei lá, pega uma coisa que é sempre muito polêmica, fiscalização. Né? Só para dar um exemplo um pouco da dinâmica de como funciona. Você faz toda uma apresentação, né, sobre a questão, o descarte de lixo lá também é um problema muito sério, esses pontos viciados, a prefeitura gasta muito dinheiro. Então, algumas pessoas vêm com uma visão clara de tem que multar. Tem que multar. Por outro lado, outras pessoas que vivem em outras realidades se você morar em outros bairros, vem com uma visão, não adianta multar. As pessoas, às vezes quem descarta não tem recurso nem para nada, você vai multar, a pessoa não paga a multa, você vai fazer o que com ela? Né? Não é isso que vai resolver. E aí, quando você aproxima as realidades das pessoas, elas acabam construindo soluções em consenso. Maravilhoso, né? Democracia maravilhosa. Você não para você multar, você tem que dar uma alternativa, né? Sim. Então, você tem uma alternativa, por exemplo, em Fortaleza, era construção de ecoponto. Ok, ecopontos é ótimo. Mas se ele ficar muito distante da sua casa, quem mora longe, e você não tem carro, lá, como é que você leva o entulho se você não tem dinheiro para pagar a caçamba? Então as pessoas vão entendendo a realidade e quem não vive a mesma realidade para pensar e rever o que tinha proposto, porque não é a realidade para todo mundo.
esse processo é muito bacana. Então, para proporcionar esse debate, a gente tem esse grupo de 40 pessoas, que é um grupo que dá para as pessoas interagirem, se conhecerem. São vários encontros, né? São 5 encontros. Então, tem toda uma etapa das pessoas de escuta, depois uma etapa informativa, onde pessoas como a Domênica, outros especialistas na questão vão falar, vão contar a questão das nascentes, vão contar soluções em outros municípios, o que prevê a lei, o que a prefeitura pode fazer, o que o legislativo pode fazer. As pessoas vão ouvir e depois, em conjunto, vão fazer propostas. Então, nesse processo, a gente abre para 2.000 pessoas, para dar a oportunidade de muitas pessoas. Então, tem um primeiro sorteio. Teoricamente, em princípio, qualquer domicílio de Francisco Morato poderia participar. Teve um primeiro sorteio, mas é uma escolha, é uma loteria, né? Tem gente que chama de loteria cidadã, inclusive, em alguns países. É uma loteria. O seu foi um dos 2.000 que foi sorteado na primeira etapa. Se você se interessar, porque ninguém é obrigado a participar, você passa para uma segunda etapa, e aí é um novo sorteio público de 40 pessoas que garanta diferentes perfis, né? Que tenha pessoas mais velhas, homens, mulheres, enfim, adolescentes diferentes, enfim, né, para garantir a diversidade que represente a população da cidade. Show. Então, 40 pessoas participarão. Você mencionou que são 5 sessões, né? Mas, por exemplo, foi sorteado, eu já mencionei aqui Jardim Alegria, é um dos bairros mais distantes que nós temos, né? Afastados aí do centro. E se foi sorteada uma pessoa lá do Alegria? São 5 sessões. Como que ela vai participar dessas sessões, Fernanda? Conta pra gente aí. Vai ter alguma ajuda de custo que o Delibera vai fornecer para essas pessoas? Como que vai funcionar essas 5 sessões? Como que a pessoa tem acesso a essas 5 sessões, ela sendo uma das 40 contempladas? Sim, no programa de cidadania, do Delibera, está previsto uma ajuda de custo para participação, exatamente para dar a possibilidade de todo mundo participar, de um lado, né, uma ajuda de custos de transporte e tal, e por outro lado tem um incentivo à participação, que tem um olhar da própria metodologia de que o tempo e o conhecimento de cada um vale. É uma remuneração simbólica? Sim, mas é no sentido de incentivar e de reconhecer o conhecimento de cada um. Então, as pessoas, esse incentivo é igual para todas as pessoas, porque é o princípio da deliberação, que estamos todos no mesmo lugar em condição de igualdade. Algo igualitário e justo. Mas todas as pessoas que se inscreverem terão esse ajuda de custo para participar, além de um incentivo pela participação no processo todo. Além de todos esses encontros também existe, enfim, uma parte de refeição, enfim, todo um acolhimento para que as pessoas tenham um dia agradável. E eu posso dizer, quem participou não se arrepende, não. Quando a gente ouve assim no começo, as pessoas falam, nossa, 5 dias, né? Mas assim, eu vou te dizer que todas as que a gente já realizou no final, eu até hoje recebo muitas mensagens, tem gente que chora, tem gente que quer que continue mais, porque é uma coisa muito inusitada, a gente não é acostumado, e as pessoas, se de um lado elas têm um pouco de pé atrás, vamos dizer assim, com a participação, quando você dá a oportunidade, todo mundo tem o que dizer e todo mundo gosta de ser escutado. Todo mundo tem com o que contribuir. Exatamente. Acho que todas as formas de contribuições, elas são válidas, né? Domênica, você como articuladora, né, também da Assembleia Cidadã no município, o que vai ser feito com esse material? Com todo esse material que vai ser colhido dessas assembleias, o que vai ser feito com esse material? Com o resultado dessas sessões, a partir do nosso tema, a construção, de fato, de um documento, e não um documento a longo prazo, Vicente. Sabe aquela coisa que você colocou no papel e no papel fica. E no papel fica e ninguém sabe quando. Não, a intenção e a principal finalidade da Assembleia, né, Fê? É construir de uma maneira muito participativa mesmo, tendo essa diversidade de ponto de vista e nas diversas esferas da nossa cidade, junto ao poder executivo e legislativo, para também não ter aquela questão da visão unilateral. Porque, por exemplo, eu fui em uma vistoria recentemente, né?
E nós vimos ali uma determinada situação de uma rede de coleta, e aí um morador, ele trouxe ali a demanda dele, ele falou, olha, foi colocado isso daqui aqui, mas isso daqui não melhorou, acabou piorando. Então, assim, é você parar e pensar, porque da nossa visão, por exemplo, aí eu falo da minha visão técnica, eu posso olhar e entender que, olha, a melhor forma de resolver essa questão de saneamento é fazendo isso, mas e o munícipe? Então, com todas essas contribuições, vai ser construído um documento onde terão os encaminhamentos necessários. Então, o que for de deliberação, que necessita de um amparo, de uma lei, o legislativo, ele já participa da Assembleia, porque vai ser formulado isso, para que isso seja praticado na nossa nesse cidade. Ponto eu queria chegar. Por exemplo, nós sabemos, né, que as gestões não ficam eternizadas no poder público. Sim. E nem no legislativo, né? É construir política pública, porque é algo que vai ser permanente para a população. É nesse ponto que eu queria chegar, a permanência. Se vai ser um documento permanente, por exemplo, mudando a gestão, saindo a prefeita Renata Senna, entrando outro gestor, né? Os vereadores também não vão ficar eternizados na Câmara. Saindo esse documento, ele vai ser permanente. Essas ações que serão construídas na Assembleia Cidadã serão permanentes, ficarão pro município, não serão desconstruídas depois? Não, porque é uma conquista da população e para a população, né? É gerir com e para. Então, o que for construído dentro da Assembleia em relação a essa temática é uma política pública que sai e para que de fato seja aplicada, que é isso que a população mais deseja, na verdade, né? As pessoas esperam participar não só para no final, fomos lá e voltamos para casa, mas a Assembleia Cidadã, ela traz esse novo sistema, como a Fé falou, de você estar lá, você expressar o seu ponto de vista, você participar, deliberar sobre assuntos que geralmente são problemáticas e são polêmicos, né, a nível de gestão municipal e de população, a construção do que é necessário do legislativo, do judiciário, para que o executivo aplique. E para que a população seja beneficiada com isso. Então, é uma política pública que fica para a cidade. Maravilhoso. E é assim que tem que ser, né? Com certeza. É assim que tem que ser. A população, de fato, consumir e ver os resultados das suas devidas contribuições nas ações do poder público e do poder legislativo. É um princípio de desenvolvimento comunitário, né, Vicente? É o pertencimento. Quando você dá essa ferramenta para a população, e o que eu acho muito sensacional na Assembleia Cidadã é que ele traz essa ferramenta para a população. É de fato algo inédito, né? Você vê esse sistema de gestão. Falou, na América Latina, a primeira vez que tem a participação de muito da incrível. Sabe, você como poder legislador ou executivo, você pegar e falar assim, olha, como vamos resolver isso? E aí você dá voz exatamente para aquele que colocou essas pessoas ali. E de outro lado, tem um outro ponto de vista, que é um pouco para convencer o próprio político de que é legal, é que a população também entende que a resolução dos problemas não é tão simples assim. Com certeza. Porque o que acontece normalmente nos processos de escuta é o que a gente chama assim, uma lista de desejos, né? Se você vai perguntar, um vai falar, eu quero isso para mim. A cidade ideal, né? É uma lista de desejos. Só que um prefeito, por melhor intencionado que seja, por melhor que seja, tem uma limitação, que chama orçamento. Começa daí. Então, a hora que você passa a escolha para o cidadão, ele também começa a entender como é difícil, porque também, de outro lado, você tem essa visão um pouco inocente de que você consegue resolver tudo. Resolver de uma maneira muito simples. Ao ser um gestor público, ou mesmo, enfim, do legislativo, você tem escolhas a fazer, né? E prioridades. Então, uma das contribuições da Assembleia Cidadã é exatamente isso, que você coloca exatamente essa problemática. Tudo bem
que eu faço com isso? Né? Eu preciso retirar, enfim, cuidar da nascente, mas como é que eu faço? E as pessoas? E o dinheiro? Como é que eu construo o caso? Canalizo, remove, da onde deixa. vem? E o governo, isso aqui não é atribuição do governo municipal, isso aqui é atribuição do governo estadual. Tem 1000 complexidades. São então várias questões envolvidas, você né? tira daquela simplificação que muitas vezes o cidadão também faz. Tem a visão de que é fácil de resolver. De que é fácil de resolver. Então você aproxima de uma decisão política de verdade. Perfeito. Gente, tá muito bom o nosso bate-papo. Domênica, Fernanda, vocês são top demais. Que contribuição incrível. Eu acredito que a população teve as suas dúvidas sanadas do que é a Assembleia Cidadã e a importância da participação da população nas inscrições. Fernanda, quer fazer algum comentário finalzinho para a gente poder encerrar o nosso bate-papo? Eu queria convidar o cidadão e a cidadã de Francisco Morato a aceitar esse convite, se inscrever, participar, que tenho certeza que ao final vocês vão ter achado um processo muito, muito bacana e vão ter dado uma contribuição muito grande para o coletivo, para a cidade como um todo. E mais uma vez parabenizar o Francisco Morato pela iniciativa, pelo engajamento e pelo exemplo que está dando aí de participação. Perfeito. Domênica, por favor, faça suas considerações finais aí antes de encerrarmos o nosso PodPrefs. Reforço o convite que a FER, né, e na verdade toda a nossa cidade necessita. Para os 2.000 que receberão as cartas, se inscreva, faça a sua inscrição, participe. É uma oportunidade única sua de ter a voz, de falar e de fazer parte de uma construção inédita e histórica para a nossa cidade. Então fica o nosso convite, né, enquanto gestão pública, enquanto moratense que somos, né, Vicente? Para que você participe de fato, para que você abrace essa causa e participe desse novo formato, desse novo modelo que vem por meio da nossa Assembleia Cidadã. É isso aí, gente. A Assembleia Cidadã. Não tenho mais nada que falar. Eles já falaram tudo que tinha para falar. Então, só me resta agradecer a participação de todos vocês na nossa 5ª edição do PodPrefs. Nosso muitíssimo obrigado de coração e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo bate-papo. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Domênica. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, gente. Obrigado.